Nem os mais pessimistas chegaram a prever tamanho desastre. A derrota da presidente Cristina Kirchner nas primárias para o Congresso foi a maior já sofrida pelo governo desde que a Argentina retornou à democracia, em 1983. Ao que tudo indica, enterrou os planos da presidente de mudar a Constituição e disputar mais um mandato, o terceiro, nas eleições de 2015. Mas na Argentina nada é tão simples e previsível. Para começar, ainda que vitoriosa, a oposição está profundamente dividida. A própria Cristina já renasceu das cinzas depois de outra derrota acachapante, em 2009, e foi reeleita 2 anos mais tarde. E o mais importante, as eleições parlamentares, para valer, só ocorrem daqui 2 meses. Nas primárias para o Congresso deste domingo, os argentinos escolheram os nomes que vão compor a lista de candidatos de cada partido. Todos os eleitores podem participar, não precisa ter filiação partidária. É mais um termômetro do humor do eleitorado do que uma eleição de fato. Mas, e isso não se pode negar, o termômetro mostrou que a Argentina está cansada do estilo de Cristina, dos constantes confrontos com ruralistas, com a imprensa, com o judiciário e até com os sindicatos. Foi o que reconheceu um dos mais fanáticos aliados da presidente, abre aspas. O povo está com raiva do governo de Cristina. Fecha aspas. Para falar da derrota da presidente Cristina Kirchner nas primárias e das perspectivas políticas na Argentina, recebemos Oswaldo Codiola, professor de História Contemporânea da USP, e Sérgio Fausto, cientista político, diretor executivo do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Sejam muito bem-vindos. Consta que depois de conhecer os resultados das primárias, a presidente Cristina Kirchner se trancou no quarto do hotel onde ela estava e chorou durante meia hora, gastou outro tanto para refazer a maquiagem e foi fazer o pronunciamento em que ela ali ficou numa situação mais constrangedora. A situação é tão dramática assim para ela? O que vocês acham? É ruim, né? Acho que vale a pena comparar com o momento em que ela renasceu das cinzas na derrota de 2009. Né? Foi uma derrota menos pior do que essa. Mas no transcurso dos 2 anos seguintes aconteceram pelo menos 2 coisas importantes. Primeiro, a economia lhe foi favorável. E depois houve a morte do Néstor, do marido. E ela se investiu do papel da viúva, desempenhou bem esse papel melodramático, conquistou uma simpatia que ela havia perdido nas eleições de 2009. Esse cenário não se repetirá agora nos 2 anos seguintes. De um lado, por uma razão óbvia, ninguém morre 2 vezes. O Néstor não ressuscitará para morrer novamente. Então, essa hipótese está afastada. Não haverá nenhum evento dramático dessa natureza que possa reverter o carinho do eleitorado. E, além disso, a situação econômica é muito pior internamente e muito menos favorável externamente. Então, eu acho que, de fato, nós estamos assistindo na Argentina um encerramento de um ciclo político e, ao que tudo indica, o novo ciclo político se abre não por fora do peronismo, mas por dentro do peronismo dissidente. Já a gente vai tratar desse futuro. Eu quero saber a opinião do Codiola também, porque há motivos para chorar pela Argentina? Não, não há nenhum motivo. Quero dizer, a derrota foi muito forte. Em 2 anos, Kirchner, ou seja, o chamado Projeto K, perdeu 4 milhões de votos, certo? Teve 26% dos votos agora. Não é totalmente correto o que afirmou que a reportagem inicial de que essas primárias que teve aí não servem para nada, elas servem sim. Porque os partidos que se apresentam, não somente apresentam sua lista de candidatos, têm que obter pelo menos 1,5% dos votos, senão eles não poderão participar nas eleições. Quer dizer, não serve para preencher cadeiras imediatamente no Congresso. Não serve para preencher cadeiras, mas já eliminou muitos partidos que se apresentaram nessa eleição, já ficaram barrados da eleição próxima de outubro. Ou seja que os resultados vão se modificar um pouco, porque muitos votos que foram para partidos menores, que não passaram a barra de 1,5% numa determinada quantidade de distritos, agora vão se distribuir nos outros partidos, certo?
Então, a coisa é bastante mais ampla do que o drama de Cristina. Efetivamente, isto antecipa que não vai ter uma composição do Congresso que vai permitir a Cristina mudar a Constituição de tal modo de tentar uma terceira eleição. Isso já praticamente está descartado. Sim, ela não vai ter maioria, quer dizer, se repetir esse resultado e se repetir ou piorar, que a tendência é que piore para ela, inclusive, certo? Dá para calcular quantos partidos foram barrados e que eleitorado isso significa que pode migrar para outros partidos de oposição? Olha, há um bom 10% que pode migrar para outros partidos, certo? Mas isso não era, quero dizer, não é somente por isso. Há votos que vão migrar porque há resultados surpreendentes, ou seja, frentes políticas e organizações políticas que ainda tinham que demonstrar sua viabilidade eleitoral, a demonstraram nessa eleição de domingo, certo? E então agora vai haver um encorajamento do eleitorado para eles obterem mais votos, certo? Isso se aplica particularmente a duas, depois podemos falar nelas, certo? Ou seja, que o problema não é apenas o problema de Cristina Kirchner, se desenha um novo panorama político na Argentina, certo? E nesse novo panorama não é só ela que perdeu. Se ela perdeu, porque outros ganharam, certo? Então, vamos ver quem é que ganhou, porque na verdade ela ficou com 26% dos votos. Ela foi a primeira coligação, de fato ela chegou em primeiro lugar, só que há 74% do outro lado. Quem são essas oposições? São peronistas também? É a União Cívica Radical que cresceu? São outros miríades de pequenos partidos? Você tem duas forças políticas que despontaram na oposição a Cristina. A principal delas é o peronismo dissidente, agora liderado pelo Sérgio Massa, que é o prefeito de Tigre, que é, nos termos brasileiros, nós chamaríamos de um município da grande Buenos Aires. Há também uma coligação de forças do Partido Socialista, que tem uma base importante em Santa Fé, em coligação com a União Cívica Radical, que é um tradicional partido argentino desde o princípio do século passado. Por que é importante a vitória do Sérgio Massa? Por duas razões. Porque o peronismo ainda é a grande força política do Argentina e tem sido assim por toda a segunda metade do século XX e continua a ser assim na segunda década do século XXI. E porque o Sérgio Massa ele conseguiu conquistar os votos no coração político da Argentina, onde há uma grande concentração dos votos. A Argentina, do ponto de vista eleitoral, é muito mais concentrada do que o Brasil. 37% dos votos... Em Buenos Aires, né? É na grande Buenos Aires. É na província de Buenos Aires. E uma parte importante disso se dá no chamado conurbano de Buenos Aires, na grande Buenos Aires. A dissidência que ele abriu e que se mostrou vitoriosa quebra essa fortaleza política que antes estava sob o domínio da Cristina por dentro, no seu coração. Então ele aparece claramente como um candidato competitivo para as próximas eleições presidenciais de 2015, num cenário, como bem observou o Codiola, ela não tem mais condições de mudar a Constituição, porque ela não terá a maioria de 2/3 necessários no Congresso. Isso está enterrado. Acho que esse é o principal projeto dela que a gente tem. Ela se torna claramente um vetor político de poder descendente. Agora, o Sérgio Massa, um líder peronista que já mostra sua força, ele foi do gabinete dela, né? Ele foi chefe de gabinete e ele foi demitido. Em primeiro lugar, eu sou nascido no Tigre, certo? Então a coisa me toca muito de perto, certo? Eu nasci no Tigre. É do conurbano norte, que é considerado o conurbano mais rico, ou seja, quando se diz o bairro norte, certo? Os bairros mais historicamente peronistas são os que estão ao sul, né? Avellaneda, onde situava o que seria o ABC. Sim. Aqui as grandes fábricas, já não é mais, certo? Já as grandes fábricas daí desapareceram, mas historicamente essa era a região. Massa tem 41 anos. Vem da UCD, que era o partido de Álvaro Alzogaray, que eram os chamados gorilas na Argentina. Ou seja, os gorilas são os que fizeram, digamos assim, a ala civil do golpe que derrubou Perón em 1955. Por que são chamados de gorilas? É muito engraçado, mas nos tomaria algum tempo, certo? Tirarte piada, é uma piada, na verdade. Da UCD passou para o menemismo, para o kirchnerismo, ou seja, não vem do tronco histórico do peronismo. Numa palavra, ele é um adesista. É uma desista, não. Ele é um político profissional, jovem, certo? Que evidentemente que soube passar por diversos governos
ele dirigiu a ANSES, que é o instituto que se encarga da Seguridade Social, foi eleito, inclusive ele esteve muito vinculado a Kirchner, certo? Foi Kirchner que lhe pediu que continuasse nesse cargo, etc. Bom, ele foi nomeado pelo Dualde e continuou. Nomeado pelo Dualde, eleito deputado e não assumiu a deputação para poder continuar nesse instituto, certo? Que houve tudo, mas que tem muita importância, porque reúne muito dinheiro. Então o dinheiro da ANSES, assim como o dinheiro da Previdência Social no Brasil, foi usado para muita coisa, certo? Então é um posto-chave na Argentina. Então ele é um homem de Estado, ou seja, uma pessoa que já tem um trânsito muito longo já no Estado, e por isso que mesmo sendo moço. Mesmo sendo tão moço, já tem um trânsito bastante longo pelo Estado, conhece, e a cisão dele teve um impacto tão forte. Mas parece que foi justamente a vitória dele que abalou tanto a Cristina, não é? Por isso, porque é como se saísse da própria, porque isto, o projeto K. É um dissidente que venceu. Exato, é um dissidente, ele vem do próprio ventre dele, é uma costela dele, invertendo Adão, certo? Este é um Adão que nasceu da costela de Eva, certo? Isto é verdade. Então, é a própria costela dela que criou aquele que o derrotou eleitoralmente. Mas não é só ele, também tem essa coligação de centro-esquerda, com Hermes Wiener da província de Santa Fe, certo? E o Partido Radical, que é um partido histórico, talvez o partido mais antigo da América Latina em funcionamento, o partido fundado em 1890, que foi o grande partido argentino, que teve 1,5% dos votos, certo? E há, em segundo lugar, há também uma oposição de centro-direita, que está encabeçada pelo prefeito de Buenos Aires, que é Macri. Que é também, historicamente, o presidente do Boca Juniors, o que lhe dá toda uma... porque futebol e política, porque nem aqui, mais que aqui, estão muito vinculados. Esses são os nomes que estão aí... Não somente esse. O Macri tem uma irradiação mais limitada... Limitada à capital federal, ele não passa no interior, ninguém... Ele é controverso, Não é controverso. Na Argentina há uma diferença. Porteño e interiorano, vamos dizer assim, é uma briga mesmo, certo? Quer dizer, o interior do país, sobretudo para o norte de Buenos Aires, vê muito mal os porteños, principalmente no norte, certo? Nas províncias de Salta, Jujuy, etc., que tem uma composição indígena muito alta. Ainda as consecuencias, Buenos Aires é a cidade dos brancos, é a cidade dos velhos colonizadores brancos em geral, não são os descendentes dos colonizadores, que sobraram muito poucos, senão dos imigrantes italianos, judeus, europeus orientais, todos esses que são os de Buenos Aires, que tem uma cultura do tango que é totalmente diferente da cultura de Mercedes Sosa, do norte, certo? Então, Macri, no interior não passa nada. E terceiro, não há somente um centro-esquerda, há uma esquerda muito forte que proporcionalmente foi a que mais cresceu eleitoralmente no domingo. Nesse momento, quer dizer, mas digamos, são todos eles são o páreo para a eleição de 2015 já. Exatamente. Começa agora, deflagra essa já deflagra de fato a eleição de 2015, mas que a com Cristina certeza... pode pescar um outro peronista para fazer a sua sucessão, ou ela vai ser obrigada a aderir ao Massa, por exemplo? É muito difícil. Mas peronismo já é apenas uma referência, porque, como estou dizendo, este Massa, em que sentido pode ser considerado peronista? Ele vinha do pior do antiperonismo, do peronismo mais forte. Então já peronismo não tem esse significado ideológico tão forte que tinha no passado. Já os partidos políticos argentinos, pelo menos os mais importantes, se fazem e se desfazem. Há um panorama meio brasileiro na política argentina, no sentido de uma passagem muito, não tão fácil quanto no Brasil, certo? Onde a passagem é muito mais rápida, porque os partidos são menos ideológicos. Mas o trânsito se tornou mais bastante livre, mais fluido, e com certeza em 2015 ninguém ganha. Né? Quer dizer, eu acho que na abertura do programa se mencionou esse desgaste do eleitorado argentino, digamos, de um lado com os resultados cada vez piores do chamado modelo, né? E do outro lado com o estilo político da Cristina e do seu governo de permanente confrontação com variados setores da sociedade, com a imprensa, com outros partidos políticos. O Massa faz o contraste com isso, quer dizer, ele explicitamente se apresenta como o candidato do diálogo, o candidato da não confrontação, o candidato, digamos, nesse sentido, ele ganha certos contornos que lembram o estilo, e o estilo do político brasileiro também, né? Que não marca tanto esta diferença com os seus adversários, e que eu acho que isto é o sinal de que há um profundo desgaste deste estilo de se fazer política que a Cristina exacerbou de uma maneira extraordinária. Vamos lembrar de início
que quando o Néstor assumiu, uma das palavras, de uma espécie de slogans, ou de diretrizes do seu governo, era chamada transversalidade. Né? Que era a ideia de que você iria incorporar ao kirchnerismo membros e lideranças de outros partidos. O que aconteceu é que o kirchnerismo, à medida em que os anos foram se passando, os confrontos foram se acumulando, o modelo de gestão, digamos, foi no seu lado mais idiosincrático, foi se exacerbando, ele foi, digamos, se encolhendo e se tornando cada vez mais virulento. E eu acho que, digamos, isso claramente entrou em colapso agora. Muita centralização do poder. Há alguns detalhes significativos nessa eleição que não devem ser. Há uma tendência a uma forte participação política na Argentina, primeiro. Sempre. O Brasil, sim, sempre mais que se acentuou, porque houve uma certa despolitização, um certo cansaço, porque Cristina Kirchner, sua equipe, centralizou muito o poder, certo? E tendia para um governo, para uma coisa de tipo, as últimas eleições tinham sido plebiscitárias. Era Cristina contra o resto, contra o restante dos candidatos. Na última, Cristina teve 54% nas últimas presidenciais, e agora tem 26%, então isso é muito importante. Um movimento cívico importante, houve 30, os chamados fiscais. Por quê? Porque na Argentina não se vota por urna eletrônica, se vota com papel, certo? O que permite uma margem de fraude bastante importante, porque basta que não haja um fiscal, como lhe diz, um vedor, uma pessoa que vigia de determinado partido, para que as cédulas desse partido desapareçam do quarto. Isso é absolutamente comum na Argentina, não? Determinadamente um eleitor de um partido menor, mas não tem como, lamentável, e não pode votar, certo? Essa prática, houve uma ONG, um movimento tipo Facebook ou qualquer coisa que chamou a que argentinos, voluntariamente, sem receber um centavo, se apresentassem para vigiar. Se apresentavam 38.000 pessoas para vigiar, que deu 2 ou 3 por cada mesa em cada país. Então há uma tendência a isso. A participação. Houve grandes manifestações também na Argentina, né? O tempo todo. Que Cristina tentou ignorar, ela depois nem dialogou. Não teve como a presidente Dilma no Brasil, que deu respostas aos movimentos, enfim, fez pronunciamentos. Ela fingiu que não acontecia. Né? Sobretudo na chamada capital federal, Buenos Aires, né? Que digamos, um terreno pouco propício ao kirchnerismo desde sempre. Né? Houve grandes manifestações ali. Houve também grandes manifestações favoráveis à Cristina. A capacidade de convocação da Cristina se manteve, enfim, elevada até muito recentemente. Tem os instrumentos de governo. E como diz o Codiola, quando você toma essas manifestações com proporção da população argentina e as compara, por exemplo, com as manifestações ocorridas no Brasil, isso, digamos, as manifestações da Argentina têm uma amplitude muito maior do que aqui. E há, de fato, uma intensificação do interesse e da participação política na Argentina nesse momento, mas que foge ao controle do governo. Esse é o dado essencial. Não, em primeiro lugar, como se explica tudo isto? Em primeiro lugar, a coalição kirchnerista que governava o país na última década já está explodiu, não é só Massa. Massa traduziu em termos eleitorais. O principal dirigente sindical argentino, Hugo Moyano, né, dirigente da CGT e do Sindicato dos Caminhoneiros, está rompido também com Cristina. Então a coalição política acabou. Bom, a situação econômica é muito difícil na Argentina, certo? Neste momento, por o endividamento, ou seja, o que aconteceu durante a última década, que, em geral, governou com vento a favor, acabou, né? Nós passamos uma desvalorização flutuante do dólar, assim, muito forte, né? O dólar chegou a estar a 10 pesos argentinos, o paralelo, né? O chamado dólar blue, que eles chamam, né? Atualmente está em 8, enquanto que o oficial está em 5,50. Ontem fechou a 8,75, o paralelo. O oficial a 5,56. 5,50. Isso é um desequilíbrio terrível na vida. Há uma desvalorização, tem uma escassez de divisas enorme, um racionamento de divisas, uma brecha cambial, para usar o jargão em espanhol, enorme, e uma inflação muito forte, que já passou, digamos, do patamar dos 20, caminha para o patamar dos 30. Não, é mais do que isso. Na verdade é o seguinte, a inflação é complicada, porque tem assim, essa inflação que oficialmente está acima de 20%, contabiliza toda uma série de tarifas que são tabeladas na Argentina, que não aumentam.
água, luz, eletricidade, transporte, certo, que são muito mais baratos do que aqui em Buenos Aires, não no restante do país, em Buenos Aires. Tudo isso está zerado, certo? Congelado. Isso, congelado, certo? Quero dizer que os outros artigos de primeira necessidade aumentaram muito. A inflação é muito forte na Argentina. A Argentina não é, Buenos Aires não é barata neste momento, não é para chegar brasileiro e comprar tudo. Digamos, tem uma pressão dada a escassez de divisa por uma desvalorização do câmbio oficial, Exato. O que, digamos, impulsionaria ainda mais a inflação. Então você tem, na verdade, uma bomba relógio. Agora, você ter 2 anos e meio de governo ainda, praticamente, do presidente Cristina, com esse clima político já digamos, de perda de confiança e uma situação econômica complicada, que passos ela tem, que alternativas, o que ela pode fazer imediatamente para, enfim, continuar o seu governo e tranquilizar, serenar o país, porque vai ser uma eleição complicada, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Se a derrota foi tão tremenda para a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, nessas primárias, o que ela tem para fazer, que alternativas ela tem na mesa para tocar aí quase 2 anos e meio de governo? O que vocês acham? Bom, ela tem uma espada sobre a cabeça cujo nome é inflação. Quer dizer, se ela perdeu o controle sobre o processo inflacionário, se abre a possibilidade de um cenário dramático como foi o final do governo Alfonsín, de uma antecipação da entrega da presidência, de antecipação de eleições, da entrega do mandato. Mas para sem maioria na Câmara, sem maioria no Senado, com o povo já dizendo que não há queda. Ela precisaria, digamos assim, procurar fazer justamente o inverso do que ela tem feito. Quer dizer, buscar mecanismos de diálogo e de concertação política com o setor privado, com os partidos da oposição, digamos assim, para atravessar este período em que é um período, digamos, de ocaso político dela, né, de crepúsculo político. O que torna difícil acreditar que ela fará isso é que isso contraria a estratégia, a personalidade, as formas de aliança de fazer política que ela praticou ao longo dos últimos 2 mandatos. E ela não tira vantagem do fato de que as oposições estão tão divididas, ou seja, que não há, evidentemente, uma alternativa clara para ela? Nos próximos 2 meses vão ser de extrema politização na Argentina. E eu quero fazer notar uma coisa. O resultado destas eleições na Argentina, em parte, sentiram o impacto das grandes mobilizações em junho no Brasil, certo? Porque eu diria que puxaram o quadro político também, em certo sentido, para a esquerda. Certo? A esquerda não a centro-esquerda, mas a esquerda, certo? A frente da esquerda, fez uma eleição espetacular, que é 100%. Obtendo na capital do norte do país, a mais importante, que é Salta, obteve 18% dos votos. Em Santa Cruz, que era o reduto dos Kirchner, no centro petroleiro, chegou a praticamente 20% dos votos. Isso é um dado político também bastante recente e bastante novo na Argentina, se bem que se trata de uma esquerda já de longa trajetória. Então aí há outros candidatos, não? Ou seja, o cenário é bastante mais complexo do que parece. A inflação está condicionada pela dívida, que está explodindo e que tem sido coberta con fondos de ANSES, con fondos públicos, etc. Está condicionada, en fin, pelo déficit comercial, que está muito forte. Esses são fatores que, até certo ponto, estão fora de controle de Cristina Kirchner, certo? Essas coisas acontecem porque a Argentina, no fundo, nunca se recuperou por completo, certo, do grande desastre que foi aquele de 2001 que levou os Kirchner ao governo. Né? Então teve um período... moratória e tudo mais. Claro. Agora, o Kirchner é um governo extraordinário, são 10 anos. Já está se falando muito rapidamente que estamos vivendo pós-kirchnerismo. Cuidado. De fato, fora do poder, o kirchnerismo não existiria. Quem vai levar como candidato em 2015? Porque agora o problema é... Ela tem que escolher o sucessor dela. Sim, mas quem vai ser o sucessor? Não tem ninguém. Quer dizer, não tem ninguém que apareça como Fica alguém... essa impressão de realmente ocaso, é um grupo que se encerrou de tal modo dentro de si mesmo, né, que perdeu inclusive a capacidade de engendrar. Quem havia, digamos, se apresentado para este papel
é o governador da província de Buenos Aires, Daniel Scioli, que foi, digamos, derrotado de maneira fragorosa nessas eleições. Mas isso eu podia falar mais meia hora sobre a Argentina, mais um programa inteiro. Infelizmente eu tenho que terminar. Mas eu agradeço muito, professor Cordiola, Sérgio Fausto, pelas análises, pelas informações. Obrigada a você também que acompanhou, entre aspas. A gente volta quinta-feira. Até lá.